prepare, tem novidade de Deus para a sua vida. Biografia. Hoje iremos aprender com Noé sobre obediência e perseverança. Um novo rumo para a sua história, Deus começa a traçar. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 6. Hoje começa a nossa nova série de mensagem, biografia. Biografia é um termo grego, composto de duas palavras, bio, que quer dizer vida, e grafia, se refere à escrita. Então, biografia seria a vida de uma pessoa, no caso nosso, que foi escrita, de onde a gente vai tirar uma mentoria, um aprendizado para nós aplicarmos na nossa vida hoje. E quando estava orando a Deus, quando Deus me deu essa série de mensagens, e nós estávamos orando a Deus, e quantas pessoas, né, homens e mulheres de Deus, nós poderíamos citar, e aí nós levaríamos muito tempo. Então foi difícil. Então nós escolhemos alguns para falar sobre a vida deles, não porque fosse melhor, talvez eu vou deixar até passar alguns que você vai falar. Nós não somos igual a todo mundo. Você tem um selo da promessa. Evangelho de João capítulo 1, verso 12 diz: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos que recebeu, deles o poder de se tornarem filho de Deus. A partir do momento que você entregou a vida a Jesus Cristo, você se tornou filho de Deus. Isso é diferente. Isso é diferente. A gente não fala isso, mas para se tornar filho de Deus, você precisa receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida. O que aprendemos com a história de Noé? Primeiro, que Noé era um homem justo. O que significa ser justo? É uma pessoa que age ou vive segundo a norma da justiça e da moral. É uma pessoa honesta. Ei, nós estamos precisando nos últimos dias de homens e mulheres como Noé. Homens e mulheres honestas, que honra a sua palavra, que honra aquilo que faz, que tem uma moral, que é a mesma pessoa dentro da igreja e fora da igreja, que ele não está preocupado muito com a reputação, porque a reputação é aquilo que as pessoas pensam de você, e caráter é aquilo que você é quando ninguém te vê. Então tem muita gente que tem uma reputação boa, mas tem um caráter desejável, um caráter que precisa ser transformado por Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo na sua moral, era um homem onde não se encontrava dolo, era um homem que andava com Deus. E andar com Deus, irmão, veja bem, quem fala isso, quem fala que Noé é justo, quem vê essa diferença, não é o homem, quem vê é o próprio Deus, que quando Ele coloca no coração de acabar com a terra através de um dilúvio, Ele vê e Ele nota um homem diferente ali, e por encontrar um homem diferente, Deus vê uma oportunidade daquele homem diferente ser usado para mudar uma nação. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: será que as pessoas podem ver a sua vida
e desejar ter uma vida diferente? Será que as pessoas podem olhar para mim e ver que existe Deus realmente na minha vida e desejar esse Deus? E desejar sair de casa no domingo e entrar num lugar como esse, porque ele entende que aqui vai ter pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Noé era justo. A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa de honra, é uma pessoa que tem ética, é uma pessoa educada, é uma pessoa cuja a natureza das suas ações dá uma imagem à inocência. Sabe aquilo quando Jesus disse, olha, sede prudente, simples como uma pomba? É exatamente isso. Você olha na pessoa e vê inocência, você não vê ignorância, mas você vê uma inocência, que ele não olha para você. Se é um homem, não vai conversar com a mulher olhando para ela de cima para baixo e desejando-a como mulher. A Bíblia diz que Noé tinha essa inocência, a inocência de olhar realmente para o sexo oposto e olhar como uma irmã em Cristo, ou um irmão em Cristo, sem desejar a mulher do outro, o marido do outro, nada, ninguém, nada. Noé era um homem que tinha essa consciência. Quem está falando isso é o próprio Deus. Olha para ele e diz que ele é um homem íntegro, ele é um homem justo, ele é um homem que pode colocar ele perto de várias mulheres, ele vai tratar como filhas de Deus. Ele era um homem inocente, era um homem perfeito, era um homem que tinha uma pureza na alma e no espírito. Noé era um homem justo em sua geração. E é tanto que quando Noé tinha 500 anos, o povo vivia muito tempo. Quando Deus chama Noé agora, quando Deus diz aqui, nesse verso aqui, ora, quando Deus, ele fala, no verso 3 do capítulo 6, e então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão agora, daqui para frente, de 120 dias. Noé, quando Deus falou isso, Noé tinha 500 anos, e Deus falou, preciso diminuir a idade desse povo, porque já imaginou eles viverem anos e anos e anos pecando. Então Noé, ele tinha 500 anos quando Deus mandou construir a arca. Agora eu fico pensando, irmão, quando a gente olha a história de Noé, cara, é da hora quando você olha a história de José, de Noé, de Davi, porque você conhece o começo, o meio e o fim. Agora você imagina o seguinte cenário: não havia chuva, nunca tinha caído chuva, a terra era irrigada com a neblina, uma neblina que saía por baixo do solo. Ninguém nem sabia o que era chuva. Hoje eu e você sabemos o que é chuva, e a gente ora para de vez em quando ter uma chuva, porque ninguém aguenta esse calor, né? Mas Noé não sabia o que é chuva. Noé vivia numa comunidade, numa geração totalmente incrédula, afastada de Deus, que não se comunicava com Deus. Depois da morte de Abel, o negócio desandou por inteiro. E aí de repente Deus chega para Noé e diz: constrói uma arca. Deus dá as medidas, e Deus diz assim: eu vou mandar um dilúvio. A conversa de Deus com Noé com Deus, dilúvio, o que é dilúvio? Vou mandar água, mas o que é água? A água é aquilo que você bebe, mas eu vou mandar de uma forma abundância. Mas como é que vai ser esse negócio? Eu não sei, talvez diz assim: oh, Noé, é o seguinte, você confia em mim? Confio. Porque uma das coisas que eu vejo em Noé é que ele tinha fé, irmão.
A gente fala muito de Abraão, que Abraão é o pai da fé, e a fé de Noé, de que com 500 anos Deus dá uma planta de um barco para ele fazer, e ele construiu esse barco, e a construção desse barco durou, sabe quanto tempo, irmão? Quem sabe aí? 100 anos. Já imagina, Noé passa 10 anos, e Noé fala, e a Bíblia diz, Pedro diz que Noé era o pregoeiro, ele pregava a justiça. Eu vejo até Noé com o martelo batendo numa tábua lá, e dizendo assim, olha, gente, vocês precisam se arrepender, Deus vai acabar com esse mundo com água, vai haver um dilúvio, todo mundo rindo de Noé, ninguém acreditava. Assim como hoje a gente fala de ressurreição, a gente fala da volta de Cristo. A volta de Cristo, para, pastor, você ainda está nessa. Que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Para, pastor, você ainda está nessa. Então já imagina Noé, 50 anos, fazendo um negócio e não cai chuva nenhuma. O pessoal tirando sarro de Noé. Ei, Noé, não tem o que fazer não. Não tem um trabalho para fazer, Noé? E Noé, olha, se arrepende porque o mundo vai acabar. Se arrepende porque Deus vai mandar água. E o povo não sabia o que era isso. Porque assim como o povo não sabe o que é a ressurreição dos mortos, assim como o povo não sabe o que é a volta de Cristo, ou assim como o povo não sabe o que é inferno, acha, inferno é aqui na terra. Meu irmão, se inferno fosse aqui na terra, eu com Jesus, eu ia querer ficar a eternidade aqui, porque minha vida está boa. Se inferno fosse aqui, era bom demais. Aí a gente prega, e o pessoal, para, pastor, esse negócio de inferno não existe. Esse negócio de céu não existe. Morreu, acabou. E Noé pregando 100 anos. Quando Noé completa 600 anos, Deus diz, Noé, entra no barco, tu e a tua família, que eu vou fechar a porta. Por enquanto, a porta da arca de Deus ainda está aberta. Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. A porta que é Jesus ainda está aberta nos últimos dias. Mas vai chegar um dia, e Jesus Cristo disse isso com toda a propriedade numa parábola, onde Jesus disse que ia ter uma festa, né, onde a noiva estava esperando o noivo, e de repente as virgens estão com as lamparinas lá, 10 virgens estão com as lamparinas acesas, e a Bíblia diz que 5 era prudente, tinha azeite na lamparina, e tinha azeite sobrando para quando faltasse, e tinha outros que não tinha azeite, só tinha o pouco que tinha na lamparina, e de repente o noivo demora a voltar um pouco a mais, e quando o noivo volta, ele encontra todas as 10 dormindo, e alguém grita, eis o noivo, e de repente aquelas que eram prudentes se acordam, elas colocam mais azeite na lamparina, elas acendem a lamparina, e elas entram, e de repente aquelas que não estão preparadas, elas começam a dizer, me empresta um pouco do seu azeite, me empresta um pouco, porque a minha lamparina está sem azeite. Ei, agora eu pergunto para você, como é que a gente empresta o pouco do Espírito Santo que a gente tem na nossa vida? Porque a Bíblia está falando ali da presença do Espírito Santo. Como é que eu tiro do meu espírito, do Espírito de Deus que está na minha vida, e coloco na tua vida? Ei, você tem que estar preparado. E aí a Bíblia diz que o noivo entra, leva as 5 e tranca a porta, e de repente as 5 começa a bater, abre, o noivo fala, eu nem conheço vocês. Era essa a história de Noé. Deus diz, vou fechar a porta, entra, que eu vou fechar a porta. Noé tinha 500 anos quando Deus mandou construir a arca. Em meio à iniquidade e maldade daqueles dias, a Bíblia diz que Noé era um homem
viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e o coração do homem era mau no seu desígnio. Deus olha o coração do homem, Ele passa um raio-x na humanidade, e Ele encontra em Noé um coração diferente. A pergunta que eu faço para você: se Deus examinasse a nossa vida, que tipo de coração Ele ia encontrar no meu e no seu coração? De verdade, irmão, de verdade, que tipo de homem e mulher Ele ia achar? Deus achou em Noé um homem que buscava ter comunhão com Ele. Sabe, tem alguns, amanhã começa a nossa semana de oração. Tem irmãos da igreja, sabe, que às vezes eu olho assim, tem uma cara assim de santidade, de que busca Deus, mas eu vou fazer 4 anos nessa igreja em abril, se eu não me engano. E desde quando eu cheguei aqui, nós sempre oramos uma semana antes da Santa Ceia, de segunda a sexta-feira. Tem irmão nessa igreja que eu nunca vi ele vir orar aqui na igreja. Nunca. Mas a Bíblia diz que Noé era um homem que buscava ter comunhão com Deus. Ah, pastor, eu não preciso vir na igreja para me orar. Quem falou que não? Existem vários tipos de oração. Existe aquela oração que muitos só pegam ela e não fazem ela, que ele diz assim: não, a Bíblia diz que quando eu for orar eu tenho que entrar no meu secreto, que o meu Pai que está em secreto vai me ver. Mas esse lugar que essa pessoa vai é tão secreta, mas é tão secreta que ele nem acha ele mesmo lá dentro. A Bíblia fala desse tipo de oração. Mas a Bíblia fala da oração comunitária, da oração com o corpo de Cristo, da oração de que quando eu estou ali de joelho, sem dizer nenhuma palavra, de repente Deus levanta alguém que coloca a mão ali no meu ombro e começa a orar comigo, e eu começo a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Ei, meu amado irmão, nós não somos lobo solitário, nós somos ovelha, e ovelha anda em rebanho. Essa história de, não, eu não preciso ter comunhão com meu irmão, não, eu preciso sim, é bíblico isso. A Bíblia diz que Noé, ele buscava ter comunhão com Deus, e eu pergunto para você: você busca ter comunhão com Deus? Existem vários meios da graça, para que você possa, que Deus disponibilizou para que você possa ter encontro com Ele. A oração é um, a leitura da Bíblia é outro, o louvor congregacional é outro. De repente tem gente que entra num culto como esse e nada fala com ele, a palavra não fala com ele, a oração não fala com ele, mas o louvor fala com ele. É um meio da graça de Deus. A oração é um meio da graça de Deus, é um meio de eu buscar ter comunhão com Deus. Sabe, se daqui a algum tempo o seu filho ou o seu neto sentar no seu colo e disser: pai, mãe, você crê em Deus? Aí você vai dizer: eu creio. Aí se ele emendar com essa pergunta: me conta uma experiência que você teve com Deus. Tem pessoas que vão passar por essa geração sem ter nenhuma experiência com Deus, e quando chegar no céu, e se chegar no céu, vão se surpreender, porque vão encontrar alguém ali que não conhece. Você já se hospedou na casa de uma pessoa estranha? É ruim ou não? É ruim demais. Você não tem liberdade para nada, você não sabe nem o nome da pessoa. E Jesus Cristo, ele não quer ser um estranho para nós. A Bíblia diz que Ele está preparando lugar. Ele diz lá em João capítulo 14: eu vou preparar lugar, vou preparar um quarto, e quando eu voltar, aí imagina só você chegando lá,
E aí é complicado, porque a Bíblia diz que talvez nem eu vou conhecer ele, nem ele vai me conhecer. Dependendo da minha conduta, ele vai dizer, ó, eu nem te conheço. Quem te conhece lá é o outro. Mas eu não. Porque nós precisamos ter um relacionamento. O que nós fazemos aqui como cristão, dentro dessa igreja e fora dessa igreja, testemunhando Cristo, é só um exercício espiritual para aquilo que vai acontecer na eternidade. Então, se você não gosta de multidão, se você não gosta de ter pessoas perto de você, você vai ter um problema muito grande lá no céu. Porque lá no céu a Bíblia diz que é uma multidão de todas línguas e nações, pessoas misturadas de tudo que é canto, cantando. Se você não gosta de estar no meio do povo, vai ter um problema muito grande, porque a Bíblia diz que ele vai juntar a igreja dele de todos os templos lá. Então o que fazemos aqui é o que? É um exercício de comunhão com Deus, para que quando eu chegar lá eu o conheça e ele possa me conhecer. Agora, o que podemos aprender na vida de Noé? Noé era um homem reto em suas gerações, porque várias gerações estavam lá. Noé estava com 500 anos e mantinha distância da depravação moral da cidade. Ou seja, eu não concordo com tudo aquilo que vejo. Sabe, irmão, de verdade, irmão, tem hora que dá vergonha. A gente vai em alguns lugares e aí tá lá o pastor lá e tem novela toda hora. Aí de repente lá a mulher tá agarrando com o outro lá e você tá na casa do irmão visitando, o irmão não tem. Sabe o que é isso, irmão? É se conformar. Porque o que passa na televisão nada mais é um truque psicológico, entendeu? Que você vai vendo aquela imagem, vai acostumando com aquela imagem, para que eles possam enfiar esse negócio por goela adentro para você, e você possa aceitar de qualquer jeito. Não, está tudo certo, Deus é amor, não é verdade? Então está tudo certo. Só que a Bíblia diz que Noé, ele era reto nas suas gerações, e ele mantinha distância da depravação moral da cidade. Não é aquilo que a cidade diz, não é aquilo que vem lá do governo, não é aquilo que a escola diz, que eu vou engolir aquilo sem fazer um ponto de interrogação, sem perguntar, sem comparar com a minha fé, sem comparar com aquilo que Deus fala. O homem veio do macaco, então vamos acreditar que o homem veio do macaco. Não, mas se eu não responder da prova do Enem, eu não passo. Mas você sabe que não é isso. O que eu posso aprender com a vida de Noé? Manter a distância da depravação moral da cidade depende muito da graça de Deus na nossa vida, gerada pela prática de fé e o andar com Deus. Então, para você manter distância daquilo, da depravação que acontece, por exemplo, antes, mesmo quando eu não era cristão, não tinha esse negócio de ficar. Eu não vou citar, mas é uma das nossas igrejas. E uma das nossas igrejonas aqui. A irmã chegou para um pastor e disse para ele assim: pastor, eu queria agradecer a Deus, porque a minha filha vai casar daqui a 2 meses. E eu quero agradecer a Deus, pastor, por quê? Porque durante esses 5 anos que ela namorou, que ela teve relação sexual com o namorado dela, ela não ficou grávida. Porque é melhor, já ouvi isso, é melhor ela fazer aqui, eu ter um quarto, ela trazer o namorado e dormir com o namorado no quarto, do que ela ir para um motel. Crente, sabe o que é isso? Se conformar com aquilo que a sociedade diz. Na minha época, quando eu não era cristão, não tinha esse negócio de ficar. Hoje dentro da igreja você olha um jovem, um adolescente, eu estou falando dentro da igreja, não estou falando que aqui, porque aqui não tem isso. Aqui não. É noutra igreja. Lá em Vargem tinha, onde eu era pastor, aqui não.
Você está lá, a moça e o menino estão namorando. Aí eles colocam lá, né, em relacionamento sério. Aí quando você demora 2 dias, 3 dias, uma semana, você não vê a pessoa, quando ele vai falar, está namorando com a pessoa, não terminei, já estou com outro. Porque o negócio é ficar. Como é que eu vou casar e ficar com alguém se eu não ficar provando, né? Tem que provar. O mundo diz isso, mas Deus disse que tem que orar. A mulher de Isaac foi conquistada através da oração. Você entendeu que crente é diferente? Você entendeu que há divórcios no nosso meio, com certeza, mas é menos do que lá fora. Porque quando a gente faz o caminho correto que a Bíblia nos diz, há uma chance muito grande de dar certo. E a Bíblia diz que Noé era um homem que ele buscava ter comunhão com Deus, ele mantinha um distanciamento da depravação moral da sociedade. Já sentei em mesa de pastores, irmão. E aí, quando a gente pede o almoço, o cara pede um vinho. Toma um vinho aí, pastor. Eu falei, não, cara. Não, mas não é pecado, não, tudo bem, mas não quero. Toma aí, é bom pro coração. Cara, eu faço esteira todo dia, é bom pro coração também. Vai um suco. Porque não é mais. Não é pecado. Não é errado. Porque a nossa consciência, ela está conformada com aquilo que acontece no mundo. E Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a transformação da nossa mente, ela só vai quando você lê Bíblia, quando você ora, quando você tem comunhão com Cristo. Aí sim, aí o Espírito Santo vai dando direção para você. Pastor, pode beber na 8ª igreja do Nazareno? Pode. Como, pastor, eu posso ir para o inferno na 8ª igreja do Nazareno? Você está achando que Deus está preocupado em você agradar os outros? Deus está preocupado em obedecer, porque obedecer a Ele é melhor do que sacrifício. Obedecer a Ele é melhor do que fazer qualquer coisa que vai agradar os homens. A história de Noé, ela nos mostra que para entrar na arca é preciso muita perseverança. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A salvação é de graça, mas para manter ela tem custo. E tem uma das coisas que nós acreditamos como nazareno, é que nós devemos desenvolver a nossa salvação de uma maneira contínua. Porque assim, o que eu fiz ontem, ei, deixa eu falar uma coisa, você que assim como eu tem quase 30 anos de evangélica, a gente enche a boca e diz assim, eu me converti, Carla, em 1992, e você? Sou mais velho do que você de experiência com Deus, mas isso não quer dizer nada. O que eu pratiquei ontem não quer dizer nada, vai valer o que eu fiz hoje. Foi isso que Jesus Cristo falou na parábola, quando o cidadão, ele sai para o campo, e ele passa às 7 horas da manhã, ele passa na praça, e ele vê um povo trabalhando, sem fazer nada, e ele diz, ei, você quer ir trabalhar para mim? Eu te pago R$200 a diária. A pessoa levanta, vai para o campo dele, ele passa meio-dia na mesma praça, encontra mais um tipo de pessoa, diz, você quer trabalhar para mim? Eu te pago 200, eu vou te pagar a diária. A pessoa vai lá, aí ele passa 3 horas da tarde, encontra a pessoa na praça, e diz, você quer trabalhar para mim? Eu vou te pagar a diária. A pessoa vai lá, ele passa 5 horas da tarde, encontra a pessoa na praça, e diz, você quer trabalhar para mim? Quero, então vai lá para o meu campo.
Quando termina o dia 6 horas, ele chama primeiro o que trabalhou 1 hora, 5 horas da tarde, aí ele dá 200. Aí ele chama o que trabalhou 3 horas, quem entrou 3 horas, ele dá 200. Aí quem entrou 7 horas falou, pô, se ele está dando 200 para os caras que trabalharam 1 hora, para a gente, pelo menos 300, 400 vai rolar. Aí ele chama o pessoal de meio-dia, 200. Quando ele chama o pessoal de 7 horas, que trabalhou o dia inteiro, ele diz assim, entrega 200, o pessoal, peraí, nós suportamos a fadiga do dia inteiro de trabalho, e aqueles que trabalharam 1 hora, vão ganhar o mesmo valor que nós, que trabalhamos o dia inteiro. E aí o dono da vinha, do campo diz, ei, você está chateado, porque eu sou bom? Eu não combinei contigo esse valor, não é esse valor que eu estou te dando, você está preocupado porque eu estou dando esse mesmo valor para o outro, de um dinheiro que é meu. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que salvação não é tempo. O ladrão da cruz já diz isso, ele não teve tempo de caminhar com Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não é tempo. Então o que você fez no passado, meu irmão, o que vale é o que você está fazendo agora no presente, porque a nossa salvação é uma salvação que é desenvolvida de uma maneira contínua, de uma maneira que é no dia a dia. Ontem eu estava salvo e hoje eu tenho que lutar para ser salvo, eu tenho que perseverar. Então o que acontece que Noé, que no meio da provação, Noé persevera. A história de Noé nos mostra que para entrar na arca, na salvação de Deus, nós precisamos perseverar todo dia você precisa perseverar. Mateus 24:13 diz, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. A história de Noé nos mostra que no meio da depravação e pecado, Deus continua falando. Pode ser que você não escute, pode ser que você não ouva. Eu sei que eu errei, irmão. Pode ser que você não ouva, mas Deus continua falando. Sabia disso? Olha o que diz o verso de número 8. Capítulo 8, verso 1. Eu acho tão interessante. Diz assim, porque quando você vê Noé faz a arca e os animais entrando, você fica pensando assim, peraí, como é que Noé foi atrás de 7 casal de cada espécie? Dá mais trabalho do que fazer a arca, não é isso? Mas deixa eu falar uma coisa para você, Noé não saiu de lá não, foi Deus que falou para os animais ir até lá, porque a Bíblia diz assim, ó, versão King James, versão do rei Tiago, vieram a Noé e entraram na arca exatamente como Deus havia orientado a Noé. Os animais vieram de casalzinho, né? A cobra com cobro, o elefante com elefoa, a girafa com girafo, tudo lá. Por quê? Porque Deus falou assim, ei, a porta da arca está aberta, entra. Aí lá vai os animais ouvindo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Deus está sempre falando. Muitas vezes nós é que não ouvimos a voz de Deus. O que eu aprendo com Noé, Deus continua falando, Ele está falando aqui nessa noite. Aleluia, Ele está falando aqui nessa noite. E nós que não ouvimos, Ele falou para cada animal entrar ali na arca, né? O que é que eu aprendo com a história de Noé? O que é que a história nos mostra? Nos mostra que tem como fazer a vontade de Deus. Presta atenção, você que fala assim, eu não posso fazer nada na casa do Senhor porque eu não tenho tempo. A Bíblia mostra na vida de Noé que tem como sim, você fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, você trabalhar e não perder a sua família. Amém, obreiros? Amém, pastor? Pergunta para minha família. 17 anos que eu pastoreio. Eu negocio com eles. Todo mundo acha que, por exemplo, que para ir para a praia, qual o dia que o pessoal escolhe? Geralmente sexta, né? Sexta, sábado e domingo. Por quê? O dia que eu tiro para folgar
E tem dia que eu folgo por parte, por exemplo, amanhã de manhã cedo é minha folga, toda segunda é minha folga. E amanhã, por exemplo, eu estou na PM de manhã cedo, depois o dia inteiro. Mas de vez em quando a gente fala assim, ó, segunda-feira, vamos para a praia? Vamos. Ah, mas não vai encontrar ninguém. E daí? Eu encontro um monte de gente lá, mas ninguém conversa comigo, eu não converso com eles. É assim ou não? Tá lá, aquele monte de gente na praia, mas não vai ter ninguém na praia. E daí eu não conheço ninguém. Ninguém fala comigo. Chego lá, ninguém fala comigo, ninguém me oferece um picolé, um copo d'água. Então, se tiver vazia, para mim melhor, porque a praia é só minha. As ondas são todas minhas. Então quer dizer, a vida de Noé nos mostra que tem como fazer a obra de Deus, tem como trabalhar e não perder a sua família. Sabe como que isso se chama? Gerenciar o seu tempo. Se você não sabe gerenciar seu tempo, meu irmão, você está frito. Porque existe tempo para todas as coisas. Se você ficar em casa demais, não tem essa mulher que gosta. Minha mulher de vez em quando eu demoro um pouco a sair, ela fala assim, não vai trabalhar? Não gosta, enjoa. Então você tem que aprender a gerenciar o tempo. Então tem como você trabalhar para o Senhor, você trabalhar secularmente e você não perder a sua família. Se você está perdendo a sua família por causa de trabalho, se você está perdendo a família por causa de igreja, é porque você é um mau gerenciador de tempo e você está em pecado por isso. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo da terra para todas as coisas. Amém? Sim ou não? Quem está em pecado por causa do tempo aí, levante a mão. De vez em quando eu peco. Ah, todo mundo é santo. Pois eu de vez em quando eu peco, tá aí. Sou pecador, minha culpa, minha totalmente culpa. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer ir embora? Eu também. A história de Noé nos mostra que no meio de toda a tragédia, sempre existe um esconderijo em Deus. A Bíblia diz que quando as portas do céu se abriram, as portas do chão se abriram e começou a encher de água, tinha a arca para onde a família de Noé podia se esconder. E a Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, dizer, Ele é o meu Deus, é o meu Senhor, é aquele que me protege. Então no meio de toda a tragédia, sempre existe um esconderijo em Deus. Se você está passando por um momento de tragédia, de dificuldade, um momento de enfermidade, um momento de desemprego, de problema na sua casa, deixa eu dizer uma coisa para você, existe um esconderijo em Deus, que está aberto para você entrar e descansar nele, porque enquanto a água caía e matavam aqueles que não confiavam em Deus, Noé estava ali dentro da arca, descansando com a sua família. E Noé não era estressado igual aquele filme esse filme aqui que passaram lá, não. Noé estava tranquilo, porque ele sabia que Deus estava no controle. A história de Noé nos mostra que quando o Senhor te abençoa, ou quando o Senhor te abençoar, nunca esqueça de construir um altar a Ele e oferecer sacrifício. Olha o que diz o verso 8 do capítulo, o verso 20 do capítulo 8. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando dos animais limpos e das aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então sabe o que aconteceu, irmão? Quando Noé foi abençoado pela sua vida, pela sua casa ter sal, sabe o que Noé fez, irmão? Primeiro, ele construiu um altar. Tem tantas pessoas que são ingratas, tem tantas pessoas que são abençoadas e não sabem abençoar. Eu pergunto para você, por que Deus iria te abençoar? Por que Deus ia colocar mais dinheiro nas nossas mãos? Se aquilo que nós temos, nós não conseguimos abençoar aonde devemos abençoar. Por quê? A Bíblia diz
que Noé, por gratidão, construiu um altar e ofereceu sacrifício a Deus. Ei, alguns votos igual a esses que tem na televisão, que algumas igrejas fazem, pedem e induzem as pessoas a fazer, é pecado. Mas você fazer um voto para Deus e dizer: Deus, se o Senhor me abençoar, eu quero abençoar um irmão, eu quero abençoar a igreja. Esses dias não, hoje pela manhã, me chegou uma irmã na igreja e falou assim: pastor, eu estou sendo tão abençoado nessa igreja, o Senhor tem abençoado, é uns que vai batizar, e eu queria que o Senhor fizesse assim. Eu não sei se eu vou ter condição de fazer isso tudo, mas eu queria que você olhasse para mim, quantas cadeiras estão rasgadas, que eu queria mandar consertá-las. Sabe o que é isso, irmão? É quando a pessoa é abençoada, a pessoa constrói um altar e ela oferece sacrifício. Você pensa que está fácil para todo mundo? Não está não, mas a pessoa tem gratidão. Então, se Deus te abençoar, não esqueça de construir um altar e oferecer um sacrifício. E por último, o que é que eu aprendo com a história de Noé? Não se embriague com a bênção de Deus, pois isso pode te trazer vergonha. Capítulo 9, verso 20, diz o seguinte: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se, e se pôs nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez saber aos seus irmãos. Noé foi abençoado, e a bênção dele, porque depois que o dilúvio, a água baixou, ele plantou uma vinha, a terra estava fértil, e deu aqueles cachos de uva, ele colheu as uvas, deixou as uvas fermentar, bebeu, se embriagou. Vou comemorar porque Deus me abençoou. Deus me abençoou, abriu uma porta de emprego melhor para mim, então agora eu deixo a igreja e agora eu tenho dinheiro para mim poder ir para a praia, para mim poder viajar. Deus abriu uma porta para mim, agora eu tenho dinheiro para poder viajar e eu não tenho mais tempo para a igreja. Sabe o que é isso? Isso é se embriagar com as bênçãos de Deus, e quando a gente se embriaga com a bênção de Deus, a gente acaba mostrando a nossa vergonha. Noé ficou bêbado, ficou nuzão, ficou louco. Imagina o velhão com 600 e poucos anos, loucão, bebão, nu, alegrão: o Senhor me abençoou. Mentes pervertidas. Quando Deus te abençoar, não saia da presença dele. Quando Deus te abençoar, o local de agradecer é onde você está. Não se embriague. Se Deus te abençoar, ofereça, construa um altar e ofereça um sacrifício. É de gratidão, Senhor. É de gratidão. Eu ensinei muito isso na igreja de Vargem, uma cidade pequena, povo pobre. Um irmão um dia vendeu um caminhão. E ele falou: pastor, quanto que, na época, uns 8 anos atrás, pastor, quanto que custa os ar-condicionado, na época? Falei: irmão, é 12 mil. Tá. E para colocar mais 2 mil, rapaz cobra 14. Pastor, então vamos orar, se eu vender esse bem que eu tenho, que eu estou precisando vender, eu abençoo a igreja. Orei. Ele vendeu e ele honrou, construiu um altar, comprou os ar-condicionados que usam lá hoje, mandou colocar, e depois ainda mandou colocar. A igreja era pequena, mas era bonita. Mandou colocar uns portão assim de blindado assim, tudo. Sabe o que é isso, irmão? É gratidão. Porque quando Deus dá, Ele dá para nós abençoar. E quando nós abençoamos, mais Ele nos dá. Por quê? Porque Deus é uma fonte de água viva. Ele não quer que essa água viva pare em determinado lugar. Ele sempre nos dá para nós abençoarmos. Que Deus abençoe a sua vida. Fique de pé. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer neste momento.
Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa a tua igreja. Somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela biografia de Noé, Pai. Que o Senhor abençoe o teu povo, que nós possamos ter obediência, que possamos ter fé e que possamos perseverar. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga